a gente ouve muito mal. E aqui, ouvir tem um significado muito específico. Não é simplesmente registrar o que você ouviu. Registrar o que a gente está ouvindo, conversa, todo mundo registra. Todo mundo faz isso. O ouvir, no sentido que eu estou falando, que eu gostaria que vocês praticassem, e que aqui eu vou dar algumas dicas de como fazer isso, é no sentido de uma escuta que procura incorporar em si mesmo aquilo que foi ouvido. A escuta profissional, por assim dizer, não é uma atividade passiva. A gente tende a pensar na escuta como uma atividade passiva. Não, eu sento e ligo o automático aqui e passivamente escuto sem que nada dentro de mim aconteça. Certo? A escuta profissional, a escuta a qual eu me refiro, é uma escuta no qual você recebe a informação, você a entende, você faz um esforço mesmo para entender, e não só entender, em se deixar modelar de algum modo por aquela informação. Certo? O que a gente faz geralmente é ouvir uma coisa, por exemplo, quando a gente ouve uma coisa que não soa exatamente do jeito que a gente concorda, do jeito que a gente acha que são as coisas, a gente imediatamente bloqueia aquela informação. Não é assim que a gente faz? O que eu estou falando é uma outra atitude interna. E isso eu chamo de ouvir. Ouvir, registrar o que está sendo dito e se deixar impressionar, por assim dizer. E sair da conversa com uma dúvida a mais, com um jeito de pensar um pouco diferente, de modo que com o tempo, as coisas que você ouve vão se incorporando dentro de você. Se não for assim, você nunca vai aprender nada. Você nunca vai ser maior do que você é. Você sempre vai ser do tamanho que você é, vamos dizer assim. Né? Muito bem. E a verdade é que essa habilidade da escuta, ela é muito pouco, vamos dizer, praticada. Não é assim? E por incrível que pareça, ela é a habilidade que a gente mais... As habilidades da linguagem é a habilidade que a gente mais utiliza. Né? Então, eu trouxe uns dados aqui para vocês, só para vocês entenderem. A gente escuta, desde que a gente começa a escutar, a gente escuta 46% da nossa vida. A gente está escutando. A gente escuta, se não me engano, a partir do 7º mês de gravidez, a gente já está escutando. É a primeira habilidade de fala, de linguagem, né? A gente fala 30% do tempo. A gente lê 15% do tempo e a gente escreve 9% do tempo útil, né, que a gente tem. Dormindo a gente não conta, né, gente? Tá só o tempo útil, o tempo que a gente está acordado. Né? 9% a escrita. E, no entanto, é inversamente proporcional ao tempo que a gente usa para desenvolver cada uma dessas habilidades, né? A escrita, a gente até agora a gente não sabe escrever, né? A gente tem que ficar... Né? Se bobear, a gente tem que ficar, até agora, 40, 50 anos, a gente tem que ficar treinando. Certo? E assim por diante. E a escuta, a gente praticamente não treina, né? Bom, por que ela é importante para o mundo dos negócios, por exemplo, né? É fácil de entender por que ela é importante na vida cotidiana, enfim, nos relacionamentos, mas e para os negócios? Por que é importante? Olha só, é importante em alguns níveis, tá? É interessante que houve uma empresa nos anos 70, no final dos anos 70, chamada Sperry, é uma empresa que faz motor hidráulico. E depois vocês digitem aí no Google, ela fez uma campanha, digita aí, Sperry Active Listening, no Google vocês vão ver a campanha. Ela fez uma pesquisa interna para saber por que motivos a produção dela tinha caído, né? A qualidade do trabalho tinha caído, estava havendo uma confusão lá dentro, ela fez uma pesquisa e tal, e ela chegou à conclusão de que, bom, as pessoas não estão ouvindo direito. Havia um problema de comunicação tremendo dentro da empresa. E ela criou um programa de escutativa para treinar os seus funcionários. E ela mediu isso, né? Eu não tenho os números agora aqui, mas ela mediu isso, vamos dizer, o impacto disso na produção mesmo, e no final de tudo, na receita da empresa. E ela criou um programa para os funcionários, vamos dizer assim, aprenderem a ouvir. E aí ela fez um teste. Antes do programa, um funcionário entendia lá 35%, alguma coisa assim, de um texto que era lido para a pessoa. Depois do programa de escutativa, então foi feito um outro teste e os funcionários passaram a entender mais de 80% do que era dito no texto empregado no segundo teste. Então, veja que é importante, esse nível de importância, quer dizer, um nível que você não entende, né? Você ouve uma coisa, eu peço assim, me faz um relatório sobre o fluxo de caixa do mês passado. Me passa esse relatório. Aí o camarada me devolve o fluxo de caixa do mês retrasado, né? Coisa simples nesse sentido, certo? Nesse nível. Então isso vai impactar em perda de tempo, em refação de trabalho, isso no acúmulo de tarefas que são feitas nessa base vai dar um prejuízo tremendo, dependendo do grau de má escuta aí dos funcionários, no desentendimento dos funcionários, né?
Mas a escuta ela é importante também num outro nível, num nível um pouco mais profundo, que é o seguinte, lembra que eu falei de um jeito de começar negócios em que você toma iniciativa a partir das coisas que você tem, aí você entende o que está acontecendo, né? Fica alerta ali para as respostas das pessoas, né? E o que deu errado você tenta refazer depois, certo? Lembra disso, né? Bom, isso pressupõe por parte do empreendedor, da pessoa que está ali no comando da iniciativa, isso pressupõe lembra que eu falei disso? Uma certa abertura. Uma abertura para a realidade. Uma abertura para receber os dados que chegam até ele. Mas não só uma abertura para receber, uma abertura para se deixar impressionar pelos dados. E, vamos dizer assim, se incorporar os dados agora dentro de si mesmo como um novo jeito de pensar, um novo jeito de olhar para as coisas. Quer dizer, você tem um ajuste de olhar a partir de uma informação da realidade. Pegaram isso? E isso você treina com a escuta. Isso para quem escuta bem, e escutar bem nesse sentido amplo que eu falei, né, de registrar e se modificar, isso é escuta de verdade. Isso é escutar. Porque caso contrário, você só registrou a informação, você não só ouviu de verdade. E aí não houve, vamos dizer, o objetivo máximo da comunicação, que é, vamos dizer, a interpenetração das mentes, né? Isso é o objetivo da comunicação. Quando você comunica algo para alguém, você imagina que... Qual que é o objetivo disso? Disso que você falou, entrar dentro da outra pessoa e fazer parte dela de algum jeito, certo? Isso é papel de quem fala, e é óbvio que é o papel de quem fala, porque, né, a parte ativa, né, que está latente na hora da comunicação é a parte do falante, mas a parte do ouvinte também. Se o ouvinte deliberadamente se fecha e apenas registra a informação, a comunicação não ocorre de verdade. E comunicação, minha gente, é um dos pilares de qualquer negócio. Se você não comunica bem para a sua audiência, por exemplo, o valor do seu produto, o valor do seu serviço, você perdeu o jogo. E para o empreendedor, é necessário entender o jogo da comunicação no nível pessoal para entender o jogo da comunicação ao nível de negócio. Vocês conseguem entender essa correlação? É uma correlação bastante evidente, bastante óbvia. Né? Se vocês perceberem bem, os empresários de grande sucesso são ótimos ouvintes. No sentido de que eles, vamos dizer, estão abertos a ouvir de verdade o que eles leem, o que eles ouvem, ou quando eles estão conversando, e se deixar levar por aquilo, se deixar modificar e fazer com que ele comece a fazer parte de quem eles são. E aí o que impede a gente, às vezes, isso é muito fácil fazer, gente. Pensa bem, o que eu acabei de falar aqui, o vídeo para agora, que a aula para agora, você já consegue ouvir melhor se você, vamos dizer, se colocar nessa posição aberta de audição, certo? Só que a gente tem alguns vícios de escuta que nos impedem de realizar essa ação de escuta ativa profunda, por assim dizer. Tá? Então eu vou listar aqui alguns desses vícios, vocês vão me dizer se é ou não verdade que a gente faz exatamente isso aqui, para vocês tomar consciência e passar a não fazer. Porque eu quero que vocês, a partir de hoje, sejam exímios ouvintes. Mas assim, exímios ouvintes. Eu quero que as pessoas comecem a falar de você o seguinte, cara, nunca ninguém me ouviu como você me ouviu desse jeito. A gente vai tratar agora de alguns vícios, eu quero que vocês anotem. E parem de praticar esses vícios nos seus momentos de conversa, eu quero que vocês treinem isso durante suas conversas, tá? E aqui, quaisquer que sejam as conversas. Pode ser conversa de bar, pode ser conversa de elevador, pode ser conversa de padaria, né? Você vai pedir o preço do pão, você vai falar assim, ó, quanto é o pão? Você vai ficar tentando praticar agora. Ah, é tanto. Presta atenção, registra bem aquilo, tá? Porque agora você vai entrar em modo prática, em modo exercício, tá bom? Então é o seguinte, olha só o que a gente faz quando a gente está conversando, vocês vão dizer aqui se é verdade ou não, tá? Quando a gente está conversando, uma coisa que a gente faz, que tá errado, né? É prestar atenção mais aos trejeitos da pessoa do que ao que ela tá falando. A gente não faz isso? Então tá lá, né? Eu tô aqui dando aula, e tô aqui, e tô gesticulando, e você tá prestando atenção na minha mão. Nossa, como o Arno gesticula. E quando viu, você tá aqui, e o cara, né, tem uns que tem uns tique ainda, que você fica prestando atenção. Às vezes tem um cara meio careca, né, que você fica prestando atenção na careca do cara. É assim que a gente faz. Ou às vezes tem uns caras com pelo, assim, né? Um cara com pelo de meio metro pra fora do nariz, né? Você fica ali prestando atenção. Claro que eu tô dando um exemplo meio tosco, só pra título de exemplo. Mas geralmente a gente fica prestando atenção em outras coisas da pessoa. A gente tá prestando atenção na pessoa, mas não tá prestando atenção no que ela tá falando. Então quando você registrar e ver que... Putz, peraí. Deixa eu voltar aqui pra o que ela tá falando. Tá? Tenta voltar. Tenta tirar esse vício, tá bom?
Você... Claro que existe todo o terreno da comunicação não verbal, né? Óbvio que existe isso, né? Isso é um campo altamente avançado já. Mas você não é analista corporal, análise de linguagem não verbal. Você está ali para ouvir o que a pessoa está falando e, enfim, entendê-la, né? E deixar com que, por assim dizer, o que ela está falando entre em você e fique em você e te modifique de algum jeito. Tá bom? Outra coisa que a gente faz é o seguinte. A gente finge muito bem que a gente está atento enquanto a gente está viajando, a mente está divagando. Então a pessoa ali está ali falando e você está ali. Tá fazendo cara de... Mas a tua cabeça já tá pensando em outra coisa. Você divaga. E você deixa que isso aconteça. Isso vai acontecer naturalmente. Isso acontece comigo, tá? Normal. Mas eu já tenho, vamos dizer, o costume de... Opa, traz para o que interessa aqui. Então comece a prestar atenção nisso a partir de hoje. Outra coisa, aí eu fico puto. Eu fico puto com quem pratica isso na minha frente, né? Então você tá conversando com a pessoa, aí a pessoa pega o celular e olha, aí passa um carro, a pessoa olha. Ou seja, ela já se colocou na conversa num estado em que ela se permite ficar distraída. E quando a gente faz isso sem querer, né? Às vezes porque já meio que tornou hábito, né? Esse hábito de pegar celular toda hora, né? O corre-corre da vida cotidiana mesmo, né? Faz com que a gente perca de vista esse detalhe de não se deixar permitir a distração, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu tô conversando com alguém e tá vindo aquele barulho de caminhão lá no fundo. Aí eu já penso, não, já sei que já lá vem um caminhão. Quando o caminhão passar, eu não vou olhar. Eu faço isso direto. Porque é que a coisa é muito evidente. É um puta caminhão que vai passar. Falei, mas eu pensei, cara, não interessa esse caminhão. Vai passar, o que interessa tá aqui. Se eu olhar, a pessoa vai ficar puta, né? E, vamos lá, eu tento ficar ali prestando atenção no que a pessoa tá falando. E não me deixar, vamos dizer, me permitir distrair pelas coisas. Certo? Preste atenção nisso e tente evitar isso a partir de hoje. Isso aqui é a outra dica que vai no centro do que é a escuta mesmo. Lembra que eu falei que a escuta é registro, né? Registro, você entendeu a informação e de algum modo você deixa que aquilo se incorpore no seu modo de ser. Ou seja, você não tem medo daquilo, né? Só que naturalmente, e eu tenho 90%, assim, 99% de chance de que isso acontece contigo aí. Que quando a pessoa que está do outro lado, conversando com você, ela diz algo que você não concorda, você reage exageradamente, né? Reage meio que exageradamente e já bloqueia completamente a possibilidade de que aquilo que aquela pessoa esteja dizendo seja verdade. E julgou aquela informação, né? Não, né? E a partir dali, tudo que ela falar, você já descarta. Isso é um mau hábito. Isso é um mau hábito. Muito mau hábito. Tá? Aqui a reação exagerada é uma reação mais interna. Então você, por exemplo, a pessoa diz uma coisa que você não concorda, né? Sei lá. Falou que, sei lá, você é flamenguista, falou, não, Botafogo é o melhor time do mundo. Aí você já, por dentro aqui, você já bloqueou e já julgou, falou, não, tudo que ela falava aqui pra frente já era. Tá? Tudo bem, uma coisa você não concorda, uma coisa você, né? Falei um exemplo besta aqui. Então o que tem? Né? Você ela falar alguma coisa que não concorda. Você não sabia que são assim as pessoas? Elas pensam de jeitos diferentes, modos diferentes, né? São bem diferentes de você. Então tem que aprender a ouvir essas coisas e ficar tranquilo. Não, beleza, tranquilo. Eu acho que não é assim, beleza, vamos ver a próxima aqui. E já não se fechar pro que ela vai dizer em seguida. Tá? Não julgar o todo dela e o todo da informação que ela vai te passar em seguida por causa daquela uma coisinha que você não concorda. Olha só que interessante. Aqui, esse outro vício é um vício de entrada. É um vício de antemão, a pessoa não abriu a boca, você já acha que ela vai falar desinteressante. Você já não acha que não dessa pessoa, eu tô concordando com o Tuna, fala, não, o Tuna, qualquer coisa que o Tuna falar, não interessa. Você já se permite um desinteresse inicial de modo a que qualquer coisa que a pessoa falar, você já descarta, né? Isso é um vício terrível também. A gente faz isso, né? Incrível. A gente faz exatamente assim. Muito bem. E aí é o seguinte, beleza. Pegou esses vídeos, trabalhou com eles, você vai começar a se interessar, né, pelas pessoas que elas estão falando, registrou, né, considerou o que a pessoa falou. Ou você está numa aula, por exemplo, é importantíssimo esse tipo de postura na aula, né, não precisa nem falar. Mas o que você tem que extrair da conversa? Eu queria que você extraísse 3 coisinhas da conversa, tá? Você tem que sair da conversa, então isso é uma atividade, tá? Não é natural isso numa conversa, tá? Porque numa aula também não é natural, porque você faz muita anotação.
Mas de memória, por exemplo, numa aula ou numa conversa, você vai praticar agora como exercício o seguinte. Acabou a conversa, você vai perguntar quais foram as principais declarações que aquela pessoa fez. Certo? Então, por exemplo, nessa aula aqui, quais foram as principais declarações que eu fiz? Por exemplo, eu fiz a declaração que a escuta é uma habilidade importante para os negócios. Dá para dizer isso, não é? Eu fiz essa declaração. Isso é uma das coisas. Outra declaração que eu fiz, eu falei que existem certos vícios que impedem você de praticar a escuta do jeito que ela tem que ser feita. Isso é uma outra declaração que eu fiz nessa aula. Uma terceira declaração. A escuta ativa. A escuta é um processo ativo e não passivo. Então você pensa as principais declarações. Essas 3 foram principais. Talvez tenha mais 2 ou 3 aí. Mas geralmente aí são 3, 4 declarações numa aula, né? Você tem que saber isso. Se você não sabe, você não escutou, entendeu? Esse é um teste para você entender se você escutou ou não. Outra coisa, você tem que pegar a estrutura do que eu falei. A estrutura da conversa. Então, ele começou, né? Nessa aula aqui, ele começou falando que ia anunciar uma habilidade que é essencial para os negócios, explicou o porquê que essa habilidade, explicou o que é essa habilidade no fundo, explicou o porquê que ela é importante e passou algumas atividades para eliminarmos os vícios que impedem de executar essa atividade. São quatro movimentos aqui dessa aula. Às vezes são 3, né? Mas 3, 4 movimentos. Ele começou assim, foi para cá, fez isso e no final terminou aquilo. Isso você tem que pegar a estrutura toda da conversa também, quando alguém conversa. E vocês vão perceber como as pessoas conversam sem estrutura nenhuma, às vezes. Né? Isso é normal, né? Conversa, né? Joga fora assim. Às vezes uma conversa que precisa ser mais estruturada, por exemplo, uma conversa entre 2 sócios, uma conversa de uma reunião de negócios, precisa ter uma estrutura melhor, né? Presta atenção nisso. E você precisa pegar o propósito abrangente do professor, ou do falante, ou da pessoa que está... Qual que foi o propósito com aquele discurso, com aquela fala, com aquela aula? Qual foi o propósito abrangente? No caso aqui dessa aula, o propósito é fazer com que vocês sejam melhores ouvintes. Ponto final. Eu já dei de bandeja aqui dessa aula, mas em todas essas aulas GW aqui que vocês estão ouvindo, faça esse exercício, por exemplo. Faça esse exercício. É uma baita fonte de exercícios aulas aqui, porque são aulas curtas, de 20 e pouco. Essa aqui passou, né? Eu vou até fazer 2 em 1 aqui, Tuno. Vai valer por 2 vezes aqui. Façam esse exercício, gente. Vocês vão extrair coisas maravilhosas daí. Vocês vão ver que o processo de entendimento de vocês vai melhorar muito. Vocês vão entender das aulas que vocês entenderem. Se você entendeu a estrutura da aula, cara, você entendeu muito da aula. Você entendeu o começo, meio e fim da coisa, por exemplo. E aquilo se incorpora com você muito mais facilmente, porque ele está ordenado dentro de você. Não é uma montoeira de coisa aleatória. E aí você consegue identificar se a pessoa deu uma má aula, uma má palestra, uma coisa que sem ordem. Fala, cara, não tem estrutura nenhuma esse negócio aqui, tá meio louco, né? Engraçado isso. Pratiquem isso, pessoal, porque a escuta é sim uma habilidade fundamental para os negócios. Ela vai te ajudar a entender as coisas que se passam, né, com seus clientes, com os seus funcionários, com os seus sócios, se comunicar melhor com eles, obviamente, né? Mas principalmente se deixar impressionar para poder devolver a eles em forma de produto, em forma de conselho, em forma de feedback, né, como a gente fala no jargão corporativo, alguma coisa realmente de valor. Tá bom? É isso.